As eleições presidenciais que se realizarão no início de 2021 revestem-se da maior importância pelo enquadramento nacional e internacional em que decorrem, pelas funções e papel do Presidente da República na vida nacional e pela que possibilitam para a afirmação e defesa da Constituição da República Portuguesa e dos valores de abril que lhe estão associados. Estamos hoje aqui para a apresentação da declaração de uma candidatura que, agindo com coragem e confiança contra o medo e a resignação, defenderá os valores de abril plasmados na Constituição como fonte de energia, solução e resposta aos problemas estruturais do país. Uma candidatura que assumirá a denúncia das injustiças, da exploração, da corrupção e das opções de classe que lhes estão na origem. Uma candidatura que denunciará as diversas dimensões do ataque ao regime democrático. Uma candidatura que dará expressão aos anseios dos trabalhadores e do povo. Uma candidatura que defenderá a soberania e os interesses nacionais e assumirá a defesa de uma outra sociedade livre de injustiças e da exploração, afirmando ideais, projeto e valores para um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Estamos hoje aqui para apoiar João Ferreira como candidato a Presidente da República. João Ferreira tem 41 anos e é licenciado em Biologia. É deputado do PCP ao Parlamento Europeu e vice-presidente do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica, do Parlamento Europeu. É vereador na Câmara Municipal de Lisboa. Foi-lhe atribuída a distinção de Embaixador do Desenvolvimento pelo Instituto Marquês de Valflor, pelo seu papel na promoção de políticas europeias mais justas e coerentes. Foi diretor da revista Portugal e a União Europeia e autor do livro A União Europeia não é a Europa. Foi presidente da direção da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, membro do Senado da Universidade de Lisboa e membro da direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa. É membro do Comitê Central do Partido Comunista Português. Dou-lhe agora a palavra. João Ferreira, candidato a Presidente da República Portuguesa. Caras e caros camaradas, estimados amigos, estimadas amigas, senhoras e senhores jornalistas. Num mundo onde se tenha acabado a esperança, como o retratou Saramago no seu ensaio sobre a cegueira, deixamos de olhar para o futuro, deixamos de o ver. A cegueira também é isto, dizia. Recordando Castrinho, esperança é a maneira como o futuro fala ao nosso ouvido. Num tempo em que tantos não veem nem ouvem o futuro falar-lhes ao ouvido, mais necessário se torna saber organizar e abrir esse futuro.
transformar a inquietação em luta, converter o desassossego em confiança. Confiança num futuro construído à medida dos sonhos e projetos a que temos direito e de que não queremos desistir, de que não vamos desistir. A candidatura que assumo e hoje aqui apresento a Presidente da República é e será um espaço de luta comum, da juventude, dos trabalhadores, do povo. É minha e é vossa, é nossa. Assumo-a com honra, com determinação, com a consciência da responsabilidade e do dever. É uma candidatura a um órgão de soberania unipessoal, apoiada num grande, generoso e combativo coletivo, o Partido Comunista Português. O meu partido, a quem agradeço a confiança demonstrada. Nesta eleição, dirijo-me a todos e a cada um, independentemente das escolhas eleitorais que fizeram no passado, a todos apelo. Aos que vivem do seu trabalho e que sentem que com o seu empenhado esforço poderiam viver melhor, se fosse outra, mais justa, a repartição da riqueza que criam. Às mulheres penalizadas por múltiplas desigualdades, discriminações e violências, no trabalho, na família e na sociedade. Aos jovens que não abdicam do direito a serem felizes. Aos reformados e idosos que aspiram a uma vivência gratificante no plano pessoal e social depois de uma vida de trabalho. Esta candidatura apela à força que há em todos, em cada um de nós. Assumam-na como vossa. Confiem-lhe mais do que o vosso apoio, a vossa energia criadora, transformadora. Façamos desta candidatura parte da luta pela mudança que desejamos para as nossas vidas, da mudança que Portugal precisa. Em Portugal e no mundo, vivemos um tempo invulgar, exigente e complexo. A irrupção da Covid-19, além de nos confrontar com questões novas, agravou consideravelmente velhos problemas. Os efeitos da pandemia são inseparáveis da formação socioeconómica em que se produzem. No capitalismo, que tudo mercantiliza, incluindo a saúde e a doença, milhões de seres humanos são empurrados para uma situação de vulnerabilidade extrema. As dificuldades são instrumentalizadas para atacar direitos e impor retrocessos. Aí temos, em tantos lados, o crescimento do desemprego a ser usado como chantagem para aumentar a exploração, a precariedade laboral, o ataque aos salários, a desregulação dos horários, o incremento dos ritmos e a degradação das condições de trabalho, o aumento da idade da reforma, o desinvestimento nos serviços públicos. O medo é exacerbado e manipulado para restringir direitos e liberdades. A pretexto do combate ao vírus e da garantia de uma alegada segurança, impuseram-nos estados de emergência que nada tinham a ver com a observância de normas que a população já cumpria e continuou a cumprir depois de abandonados, mas visavam restringir o protesto e a luta contra os abusos, os aproveitamentos, o oportunismo dos que querem continuar a enriquecer à custa da exploração dos trabalhadores e do saque dos recursos do Estado. A crise aumenta a violência do sistema. Instigam-se divisões e conflitos no seio da população, voltando trabalhadores contra trabalhadores, cidadãos contra cidadãos. O racismo, a xenofobia, a extrema-direita e o fascismo são normalizados e mesmo abertamente promovidos, a partir de alguns dos principais centros do poder económico e dos seus prolongamentos políticos e mediáticos. A forma dominante de organização da economia e da sociedade confronta-se com os limites do planeta,
agride a natureza e ameaça os equilíbrios ecológicos. Portugal carrega sérios problemas estruturais, consequência de décadas de política de direita que a situação atual expõe com grande nitidez. É a desvalorização do trabalho e dos trabalhadores, dos seus salários e dos seus direitos. São as acentuadas desigualdades na distribuição da riqueza, em particular na distribuição do rendimento nacional entre capital e trabalho. É a prolongada fragilização dos setores produtivos nacionais, os persistentes déficits alimentar, energético, tecnológico, demográfico, o enorme desaproveitamento de amplas potencialidades e recursos do país. É o continuado desinvestimento nas funções sociais do Estado, em confronto aberto com a Constituição que as determina. A falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde e o desvio de recursos para sustentar os grupos privados que lucram com a doença. A falta de investimento na escola pública em todos os graus de ensino, que é tão visível neste regresso às aulas marcado por compreensíveis preocupações. É a desvalorização da cultura, da ciência, das artes, do património, do conhecimento e do saber no desenvolvimento integral do ser humano e da sociedade. São os crescentes desequilíbrios territoriais, o abandono à sua sorte de extensas regiões do país e das populações que resistem e insistem em habitá-las e lhes dar vida. É a promiscuidade entre o poder político e o poder económico, que alimenta a corrupção e coloca os instrumentos do poder político ao serviço de uma minoria privilegiada. São os problemas da justiça, a desvalorização da segurança dos cidadãos, a perversão da missão constitucional das Forças Armadas. É a submissão do país a políticas e decisões da União Europeia contrárias ao interesse nacional, determinadas pelos interesses das principais potências, agravando desigualdades e assimetrias, promovendo a divergência em vez da prometida convergência económica e social. Estimados amigos e amigas, vivemos há demasiado tempo num conflito entre o caráter progressista e avançado do regime democrático constitucionalmente consagrado e a ação deliberada de sucessivos governos com vista à sua amputação e desfiguramento. Isto perante a cumplicidade dos que, nas mais altas funções do Estado, juraram defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, na verdade violando, tantas vezes de forma ostensiva, esse juramento. O problema nunca foi esse caráter progressista e avançado do regime democrático que emergiu da Revolução de Abril. O problema é, e tem sido sempre, a ação e omissão de governos e presidentes da República, incluindo os atuais, convergindo no bloqueio da plena concretização do texto vertido, do projeto vertido no texto constitucional. Um projeto que considera inseparáveis as vertentes política, económica, social e cultural da democracia, aliadas aos desígnios da soberania e independência nacionais. Um projeto que inscreve os direitos dos trabalhadores como intrínsecos à democracia, que reconhece às mulheres o direito à igualdade no trabalho, na família, na sociedade, que consagra importantes direitos das crianças e dos jovens, dos reformados, dos cidadãos com deficiência, que proíbe discriminações, exclusões, que combate as injustiças sociais, que reclama para os milhões dos nossos emigrantes, bem como para as centenas de milhares de imigrantes no nosso país, o acolhimento e a dignidade devidos a todo o ser humano, que consagra o direito de resistência à ofensa dos direitos, das liberdades e das garantias dos cidadãos, que protege o exercício da atividade sindical e política e o ativismo social. Um projeto que preconiza a subordinação do poder económico ao poder político. É este projeto que urge defender e concretizar. Esta minha e vossa, esta nossa candidatura assume sem rodeios esse objetivo fundamental. Defender, aprofundar e ampliar o regime democrático consagrado na Constituição.
fortalecer as suas raízes na sociedade portuguesa. Esta é uma questão central do tempo que vivemos. Também por isto, a próxima eleição do Presidente da República se reveste de uma óbvia importância. É notório que o atual Presidente da República está empenhado numa rearrumação de forças políticas, assente no branqueamento da política de direita e dos seus executores, promovendo a sua reabilitação na forma da chamada política de bloco central, formal ou informalmente assumida, que marcou o país ao longo das últimas décadas. Ora, um Presidente da República verdadeiramente comprometido com o juramento que faz de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, não pode deixar, no âmbito das suas competências e responsabilidades, de mobilizar o povo português na construção de um outro caminho de desenvolvimento. Um Presidente da República verdadeiramente comprometido com o juramento que faz, está necessariamente comprometido com os interesses dos trabalhadores, das mulheres, dos jovens, dos reformados e idosos, dos discriminados, dos desprotegidos, dos pequenos e médios empresários, dos pequenos produtores. Em suma, está necessariamente comprometido com os interesses do povo e não com os interesses dos grandes grupos económicos e financeiros que têm determinado, em aspectos estruturais, o rumo do país. Não há diversões mediáticas que iludam as escolhas feitas neste domínio pelo atual Presidente. Esta candidatura que assumo afirma sem hesitações que há um outro rumo e uma outra política capazes de responder aos problemas do país. Uma afirmação alicerçada na certeza de que o nosso povo tem a força bastante para encetar esse novo caminho. Esta candidatura é também uma manifestação de confiança no povo português. Confiança na mobilização de energias e vontades de quantos aspiram e acreditam que é possível uma vida melhor e mais justa. Podem encontrar nesta candidatura um espaço de convergência. Aqui, cada um acrescentará força à força que se ergue em defesa da valorização do trabalho e dos trabalhadores. O direito ao trabalho, o pleno emprego, o emprego com direitos, o aumento dos salários, particularmente do salário mínimo nacional, a formação e valorização profissional, técnica, cultural dos trabalhadores, a proteção do trabalho em condições de higiene e segurança, o direito ao repouso e ao lazer. Não podem ser apenas palavras inscritas nas páginas da Constituição. Têm de ser realidade concreta na vida dos trabalhadores. Acompanhar o desenvolvimento das forças produtivas, dos padrões recomendados de bem-estar. Aqui, nesta candidatura, cada um acrescentará força à força que se ergue em defesa do direito à saúde, à habitação, à educação e à cultura. A garantia de acesso de todos os cidadãos a cuidados de saúde, independentemente da sua condição económica. A proteção específica da infância, da juventude e da velhice, dos cidadãos com deficiência, o direito de acesso à habitação e a exigência de rendas compatíveis com o rendimento das famílias, a democratização do ensino e a igualdade de oportunidades no acesso e êxito escolar, a democratização da cultura, o acesso de todos à fruição e criação culturais, a defesa do património cultural, não podem ser apenas palavras inscritas nas páginas da Constituição, nem privilégio de uma minoria. Têm de ser realidade concreta na vida de todos os portugueses. Aqui, cada um acrescentará força à força que se ergue na luta pela igualdade, contra todas as discriminações, num país que acolhe, aberto ao mundo. Ninguém deve ser beneficiado ou prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever, em razão do sexo, da cor da pele, da religião, das convicções políticas, da situação económica, da condição social ou da orientação sexual. A igualdade
A igualdade não pode ser apenas uma palavra inscrita nas páginas da Constituição. Tem de ser realidade vivida no dia-a-dia, todos os dias. Aqui, cada um acrescentará força à força que se ergue em defesa do desenvolvimento económico do país, que garante da efetivação dos direitos e do bem-estar social, a coesão de todo o território nacional, a eliminação progressiva das desigualdades económicas e sociais, a plena utilização das forças produtivas e a propriedade pública de meios de produção, de acordo com o interesse coletivo, o aumento da produção agrícola e industrial, o estímulo ao associativismo e à propriedade cooperativa e comunitária, o reforço da inovação científica e tecnológica, não podem ser apenas palavras inscritas nas páginas da Constituição, têm de ser realidade concreta na vida do país. Aqui, cada um acrescentará força à força que se ergue em defesa do ambiente, da proteção dos ecossistemas e da biodiversidade. A prevenção e controle da poluição em todas as suas formas, com especial atenção sobre as implicações nas alterações climáticas. O aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação, não podem ser apenas palavras inscritas nas páginas da Constituição. Têm de ser uma realidade no nosso país. Aqui, cada um acrescentará força à força que se ergue em defesa do regime democrático, de uma administração e serviços públicos eficientes, próximos das populações, de uma justiça desburocratizada e acessível ao serviço do povo, do combate decidido à corrupção. Aqui, cada um acrescentará força à força que se ergue em defesa da soberania e independência nacionais, que rejeita a submissão do país a imposições contrárias aos seus interesses, que pugna pela solução pacífica dos conflitos internacionais e pela cooperação com todos os povos do mundo para a emancipação e o progresso da humanidade, conforme preconiza a Constituição da República Portuguesa. Se houve e há quem queira fazer de tudo isto letra morta nas páginas da Constituição, é tempo de dizermos que tudo isto tem mesmo de ser uma realidade vivida por todos nós. O Presidente da República não é governo, mas pode e deve atuar no quadro das funções que lhe estão atribuídas, usando os seus poderes para impulsionar um sentido de mudança, de desenvolvimento, de progresso e justiça social no curso da vida nacional. O Presidente da República não se pode resignar perante um país com futuro comprometido e sem esperança. Não se pode resignar perante o desaproveitamento das enormes potencialidades existentes no país, desde logo na sua população, também no seu território terrestre e marítimo. Portugal pode ser mais desenvolvido, mais justo e soberano. Esta candidatura apresenta e protagoniza uma alternativa para o exercício das funções de Presidente da República. Tal como uma parte já grande da população portuguesa, nasci depois de 1974. Tal não impediu que o impulso de Abril e a atualidade dos seus valores se projetassem em todas as lutas que travei, em todas as frentes em que intervenho. Esta candidatura projeta os valores de Abril no presente e no futuro de Portugal. O Presidente da República representa a República Portuguesa, garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas. É, por inerência, Comandante Supremo das Forças Armadas. Quando se refere o Presidente da República, retêm-se em geral os importantes poderes que lhe permitem demitir o Governo e dissolver a Assembleia da República. Mas esta é apenas parte das competências que lhe estão atribuídas. Do direito de veto de legislação ao recurso ao Tribunal Constitucional para a apreciação da constitucionalidade de leis,
do direito de enviar mensagens à Assembleia da República e da sua convocação extraordinária, ao peso das suas tomadas de posição públicas, os vastos poderes do Presidente da República podem e devem ser usados para impulsionar soluções para os problemas que o povo e o país enfrentam. Isso exige, desde logo, conhecer esses problemas. Exige uma genuína ligação à vida e não uma falsa empatia que se esboroa quando os assuntos são tão sérios como a dificuldade de viver com os baixos salários, pensões, reformas e prestações sociais. Exige a vontade e a determinação inabaláveis de libertar a vida nacional da dominação de grandes grupos económicos e financeiros que sufocam a democracia e o desenvolvimento. Sim, vivemos um tempo invulgar, exigente e complexo. E é perante as dificuldades certas que importa saber com quem podemos contar. Nesta candidatura, não procuramos o conforto da ambiguidade. Não procuramos navegar ao sabor do vento, para onde quer que sopre. Se os ventos são agrestes, e são por vezes agrestes os ventos da história, sabemos que temos de os enfrentar. Esta é a candidatura inspirada nos que já mostraram que não se escondem, que não desertam, que não se rendem. Inspirada nos que ficam à espera, dos que não ficam à espera quando os trabalhadores e o povo são atacados nos seus direitos. Nos que enfrentam a resignação e o medo, real ou imaginário. São os que lutam, até às últimas consequências, pela liberdade e pela democracia. Os que acreditam e afirmam que a atual geração não tem de se habituar a viver pior do que a geração que a antecedeu. Não é esse o sentido da história. Acertemos o passo com a marcha da história, com coragem, com audácia, com determinação. Fixemos no presente e no futuro de Portugal os valores de Abril e o seu horizonte de fraternidade, de liberdade, de justiça social. Que viva um Portugal desenvolvido e soberano, de progresso e justiça social. Que viva a democracia. Viva Portugal! Senhoras e senhores jornalistas, estava agora à vossa disposição para questões que quisessem colocar. Boa tarde, João Trugal, da Antena 1. Pergunto é o seguinte, o candidato João Ferreira é também, como é sabido, eurodeputado, vereador da Câmara de Lisboa. O que lhe pergunto é, perante essas duas funções que exerce e também as responsabilidades como candidato, se pondera, durante este período de campanha, abdicar de alguma forma ou suspender algum destes mandatos. E também, no contexto, a propósito de cargos, estamos a pouco tempo do Congresso do PCP. Nas duas primeiras filas vejo dois líderes do partido que também foram candidatos presidenciais. Pergunto-lhe se João Ferreira pode ser mais um. Eu, como todos sabem, a eleição para Presidente da República é incompatível com a manutenção de outros cargos. Portanto, se for eleito, obviamente não poderei exercer cargos que atualmente exerço. Em todo o caso, devo dizer que os cargos que referiu e que exerço há já algum tempo, desde 2009 no primeiro caso, desde 2013 no segundo, creio que o trabalho que foi desenvolvido no exercício desses cargos fala por si. Houve momentos diferentes, também algumas campanhas eleitorais,
isso não significa que o trabalho se interrompa, pelo contrário, sobretudo quando ele, como acontece no partido pelo qual fui eleito e na coligação pela qual fui eleito, assenta num amplo e generoso, como há pouco afirmei, trabalho coletivo que garante uma intervenção que em qualquer dos planos que referiu, e creio sentir-me particularmente à vontade e confortável para o afirmar, não teme nenhuma comparação. Quanto ao resto, eu creio que não contribuirei para desvalorizar a importância destas eleições e do que está em causa nestas eleições, e é nesta eleição para Presidente da República que estou e estarei empenhado. Boa tarde, António Nabo, da RTP. Estou aqui. A minha pergunta é: qual é a sua meta em termos de resultado para estas eleições? Que é fazer melhor do que há 5 anos, em que o PCP teve o pior registro nas presidenciais? Esse é o seu principal objetivo? Se é ficar à frente da candidata do Bloco de Esquerda? Ou se é, no seu caso também, com André Ventura, se considera que ficar atrás de André Ventura é um mau resultado para João Ferreira? Eu sou candidato a Presidente da República, não sou candidato a percentagens eleitorais. E trago a esta eleição ideias, projetos, convicções que quero que tenham vencimento na sociedade portuguesa. O meu empenho é em travar esse debate, trazer essas ideias e esse projeto, que creio que não é sobreponível por nenhuma outra candidatura, o que torna esta candidatura necessária, mais do que isso, imprescindível, e, portanto, o meu objetivo é, nos próximos meses, dirigir-me, como aqui disse, a todos, independentemente das escolhas eleitorais que fizeram no passado, todos aqueles que aspiram a uma mudança nas suas vidas e na vida do país, trabalhadores, mulheres, os jovens, os reformados e idosos, a todos a eles me irei dirigir nestas eleições, esperando que, como disse, a visão que inspira esta candidatura, o seu projeto, tenha o vencimento e que o resultado seja o melhor possível. Será uma candidatura feita pela positiva. Eu diria que os meus adversários são alguns dos problemas que acabei de enunciar, são os bloqueios estruturais, os problemas estruturais que o país enfrenta, e queremos trazer para a ordem do dia soluções para esses problemas. Boa tarde, estou aqui. Sou Ana Gaspar, do Jornal de Notícias. Gostava de lhe perguntar se um dos objetivos desta candidatura é forçar uma segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa e se essa segunda volta por si já seria considerada uma vitória para o João. Eu disse-o que esta candidatura protagoniza uma alternativa ao exercício das funções de Presidente da República. E eu creio que ao longo destes anos ficou em vários momentos claro como era importante essa alternativa. Eu disse-o aqui, estamos num momento particularmente difícil e exigente da nossa vida nacional. Nestes últimos meses, muitos milhares de trabalhadores, eu diria muitos milhares de jovens trabalhadores, ficaram sem o seu emprego. Há não muito tempo, há cerca de um ano, foram aprovadas alterações à legislação laboral, promulgadas pelo atual Presidente da República, que em poucos meses, designadamente com a questão do alargamento do período experimental, uma questão que já tinha suscitado inconstitucionalidades pelo Tribunal Constitucional, em poucos meses, com essa promulgação, muitos milhares de jovens viram-se no desemprego e sem direito a nenhuma indenização. E são estes exemplos concretos que nós queremos trazer para esta campanha, mostrando como é possível, a partir de um outro entendimento do exercício das funções presidenciais, proteger, defender aqueles que têm sido agredidos pelo rumo que o país tem seguido
ao longo destes últimos anos. E, portanto, insistindo naquilo que disse ao seu colega, o objetivo desta candidatura é assumir esta visão distintiva, que no contexto em que o país hoje vive, se torna mais do que necessário e imprescindível. Boa tarde, João Moraes do Carmo, da DVI. João Ferreira, se uma eventual segunda volta depender de uma desistência sua a favor de outra candidata, está disposto a fazê-lo? Bom, só haverá segunda volta dependendo do que sejam os resultados da primeira volta e é nessa batalha que nós temos empenhados. Agora, creio que a força em que esta candidatura se impulsiona sempre demonstrou, em diversos momentos da história, que esteve à altura das decisões que se impunham tomar para defender a Constituição e o regime democrático. Se não... Olá, boa tarde. Paula Varela, da Rádio Renascença. Tinha aqui uma pergunta que tem que ver com esta sua declaração em relação ao atual Presidente da República e a forma como ele tem desempenhado as suas funções neste primeiro mandato. Quando afirma que é preciso uma candidatura que não defenda os interesses dos grandes grupos económicos e financeiros, está a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa corporizou a defesa desses interesses. Queria que concretizasse essa sua crítica. Que interesses é que entende que Marcelo Rebelo de Sousa defendeu? Acabei de lhe dar um exemplo. Eu creio que houve demasiadas vezes uma ausência, uma indiferença, uma insensibilidade até perante problemas sentidos por trabalhadores despedidos. Estou-me a lembrar das trabalhadoras despedidas por uma multinacional que andaram meses à espera de ser recebidas pelo Presidente da República. Estou-me a lembrar de uma operária corticeira que o país inteiro conheceu, alvo da chantagem da sua entidade patronal. São situações em que se impunha uma intervenção e no confronto entre trabalho e capital, dei-lhe um exemplo, entre as trabalhadoras despedidas e uma multinacional, não é possível, em primeiro lugar, não é possível ser neutro e a posição que foi tomada, como é público e notório, não foi a da defesa dos trabalhadores despedidos e atacados nos seus direitos. Viva! Boa tarde. Aqui, a fundo na mesa, Filipe Santa Bárbara, da TSF. Pergunto-lhe, olhando para os candidatos que já são hoje conhecidos, quase que podemos ver aqui uma reedição de eleições europeias, pergunto-lhe, portanto, que peso é que os assuntos europeus vão ter na campanha de João Ferreira? E eu sei também que já falou disto na primeira pergunta, mas não resisto a perguntar-lhe. Carlos Carvalhas foi candidato presidencial, foi secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, idem. Não há duas sem três? Bom, em relação a esta última pergunta, já lhe disse que não iria contribuir para desvalorizar esta batalha eleitoral, por tudo aquilo que disse até agora, considero de uma enorme importância. Quanto à outra questão, é evidente que a situação ao nível da União Europeia tem marcado decisivamente ao longo dos últimos anos o curso da vida nacional. E não tem marcado, os desenvolvimentos não têm sido de molde a ir ao encontro de aspectos estruturantes do projeto vertido no texto constitucional que há pouco enunciei. Nós não evoluímos positivamente do ponto de vista da capacidade do país criar riqueza e distribuir de uma forma justa essa riqueza. Somos um país subordinado, dependente, periférico no quadro
de uma divisão do trabalho no espaço europeu que é desfavorável a países como Portugal. Têm-nos sido impostas decisões que muitas vezes refletem interesses egoístas de grandes potências europeias, dos seus grupos económicos, mas que tendem a esquecer os interesses e as necessidades de países e povos como o nosso. E isso tem tradução prática naquilo que nos é dado a ver, num caminho que, ao contrário da prometida convergência que nos faziam, convergência no plano económico e social, nos tem levado a divergência no plano económico e social. Creio que a resposta que foi dada pela União Europeia à situação que estamos a viver é disso elucidativa, uma resposta fundamentalmente assente no cada um por si, em que, novamente, os países que são já os principais beneficiários da integração, do mercado único, do euro, das políticas comuns, voltam a obter ganho de causa, mesmo em negociações como a do orçamento, tão importante que aí está. Portanto, isto para dizer que, inevitavelmente, estas são questões que marcam o curso da vida nacional, terão o seu peso, obviamente, mas não serão exclusivas, muito pelo contrário. Não é? Até a partir da interpretação do que é o texto constitucional e do que são os desígnios da soberania e da independência nacionais, torna-se também desse ponto de vista que tenhamos um Presidente da República que tenha um outro entendimento desses desígnios, mesmo no que toca à inserção de Portugal na União Europeia. Boa tarde, Maria Lopes do Público. Imagino que no dia 24 ou 25 seria eleito Presidente da República. Qual é a sua primeira medida em relação... Estamos na apresentação na declaração de apresentação de uma candidatura e teremos seguramente tempo para pensarmos nisso, tendo em conta o que são as funções também e as competências do Presidente da República. Como eu aqui disse, o Presidente da República não é governo, mas tem um conjunto de poderes, de competências, de atribuições que estão previstas na Constituição, que, se bem usadas, podem dar esse contributo para uma mudança de rumo na vida do país. Agora, essas questões, a seu tempo, se verão, e dependendo também, naturalmente, que há sempre alguma coisa de resposta à questão que me coloca, que tem que ver com a evolução do curso da vida nacional até lá, que não é inteiramente previsível neste momento. Se não houver mais questões, eu agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado. Caros amigos, com esta sessão demos um importante passo na afirmação de uma candidatura que valoriza o órgão de soberania Presidente da República. Seja pelo percurso de quem a protagoniza, de seriedade, integridade e entrega à causa pública e de defesa dos direitos dos trabalhadores, dos pequenos e médios empresários e agricultores, dos pescadores, das mulheres, dos jovens, dos pensionistas, idosos, das pessoas com deficiência, de todos os atingidos pela política de direita, da democracia, da soberania e da paz. Seja pelos valores que procurará e imprimirá em toda a batalha eleitoral e que assumirá, sendo eleito, na presidência da República Portuguesa.
Este é agora o tempo de cada um de nós ser um ativista, um candidato, um defensor do projeto que esta candidatura comporta.